Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani, cirurgia plástica, e hoje estou aqui com dois convidados, colegas otorrinolaringologistas, a doutora Majoriana Anholeto e a pequena Ceci. E o doutor Gustavo Vergani, obrigada. Tá visível que tá um pouco... foi um pouco difícil para você estar aqui, o Gustavo também tem nenê pequeno, mas, enfim, obrigada. Eu acho que a nossa conversa vai ser bem esclarecedora aí sobre nuances da função dentro da rinoplastia, então a gente vai falar sobre isso. E primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre vocês, sobre a formação de vocês como otorrinos. Por favor, Maju, comece. Bom, muito bem, então eu sou caxiense e me formei aqui em Caxias, né, na UX, em 2011. Fiz minha formação em São Paulo, em otorrino, né, no IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Estadual de São Paulo. Me formei, voltei para Caxias em 2016, então, e comecei a atuar no consultório ali com a minha mãe, né, e hoje, então... Hoje a gente tem, então, a nossa clínica. Eu atuo em todas as áreas da otorrino, mas tenho realmente um gosto especial pelo nariz, né? Pelas patologias, então, cirúrgicas e não cirúrgicas do nariz. E também pelas crianças, né? Que são também o meu público-alvo. Hoje, então, a Ceci vai ter que participar aqui, né? Ficamos sem babá, então estamos com a pitoquinha. Não se preocupem. Vai fazer uma participação especial sobre lavagem nasal. Tá fazendo aqui a sobre participação uso dela. Indiscriminado de lavagem nasal por parte dos pais. Já tá aqui reclamando. Muito bem. E tu, Gustavo, me conta. Oi, tudo bem, Adriana? Eu sou natural de Caxias também, do Colégio La Salle. Eu me formei em medicina pela URGS, né, pela Federal do Rio Grande do Sul, em 2010. Até daqui 9 dias eu fecho 14 anos de formado. E fiz a minha especialização em otorrino na Faculdade de Medicina em Jundiaí, em São Paulo. Terminei, estou fechando 10 anos agora. Atuo também em praticamente todas as áreas da otorrino. Como otorrino geral, tenho um apreço especial pelo ouvido, mas parte nasal também faço bastante. Enfim, além de médico, também pai de duas pequenas, né? Da Helena e da Letícia. E atuo aqui em Caxias já desde 2015. Em 2015 eu vim pra cá e desde então fomos indo aos poucos, estamos com o nosso consultório, enfim. Muito bem. E a gente opera junto, mas dificilmente a gente para conversar, né? Sobre os nossos assuntos em comum. E hoje eu quero também esclarecer algumas dúvidas, não só para os pacientes, mas para mim mesma, como, por exemplo, uma das perguntas mais frequentes, né, que a gente recebe dos pacientes, Majô. A rinoplastia funcional, né, que vocês fazem depois da rinoplastia estética, um paciente tenha feito uma rinoplastia estética, a rinoplastia funcional vai afetar o resultado dessa rinoplastia estética? A Cecília tá aqui querendo responder. Vamos ver, agora que ela já mamou. Agora ela já tá se provalecendo. Ela tá querendo responder aqui no lugar da mamãe, né? Dizer que ela já é otorrino desde a barriga, né? Já operou muito. Verdade. Na realidade, eu não acredito, assim, que exista um prejuízo, né, do resultado da cirurgia. Eu diria que o procedimento cirúrgico acaba sendo um pouquinho mais complicado. Acho que isso em qualquer sítio, né, que a gente opera mais de uma vez, né, a segunda vez sempre é um pouquinho mais complicado, porque acaba tendo mais fibrose, né, então, para quem é leigo, né, a fibrose, quando a gente fala, é a cicatriz, né, que fica ali da cirurgia anterior, então, pra gente descolar ali o septo, né, então, fazer o acesso pra nossa cirurgia acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? A cirurgia pode demorar um pouquinho mais, pode ter um pouquinho mais de sangramento, pode ter um risco um pouco maior, né, de ter até um hematoma no septo, né, no pós-operatório, justamente por esse sangramento um pouquinho maior. Tem maior risco de algumas complicações, como, por exemplo, a perfuração do septo, né?
né? Justamente porque, como tem mais fibrose, na hora da gente descolar fica um pouquinho mais difícil. Coladinho ali, aderido, né? Isso, mais coladinho. Então, pode acabar tendo perfuração do septo, né? Com mais facilidade, mas não prejudica o resultado, né? Eu acho, na verdade, que é muito mais fácil a gente prejudicar o resultado de vocês, no sentido de que se primeiro o paciente fez uma rinoplastia funcional, então fez uma correção de desvio de septo com o otorrino, e aí depois ele quer fazer uma cirurgia funcional com o cirurgião plástico, aí sim, às vezes complica um pouquinho, porque além dessa questão da fibrose, do acesso, tem a questão da gente fazer remoção de cartilagem, né? Então, sempre que a gente corrige o septo, não é que a gente coloque a cartilagem, a gente consiga deixar a cartilagem reta, o osso reto. Na verdade, aquele osso, aquela cartilagem, eles são, tem um formato diferente, eles são envergados, eles formam um bico, um esporão, então a gente tem que remover aquela parte desviada. No momento que a gente remove, depois o cirurgião plástico vai precisar, por exemplo, cartilagem para fazer algum enxerto, alguma coisa, e às vezes ele não vai encontrar no septo. E aí acaba que mesmo sendo uma rinoplastia primária, né, acaba tendo que pegar cartilagem de costela, de outros lugares. Então eu acho muito mais fácil a gente, né, se a cirurgia do otorrino for primeiro, prejudicar o resultado do cirurgião plástico. Agora, do contrário, eu não vejo que prejudique, só realmente eu acho que a cirurgia se torna um pouquinho mais difícil. Entendido. E assim, Gustavo, quais que são, então, essas doenças do nariz que vocês costumam tratar cirurgicamente, concomitantemente conosco, cirurgiões plásticos? Quais são as mais frequentes? Existe uma série de doenças, né, que são cirúrgicas do nariz, né, que podem comprometer a perviedade nasal, né? A principal delas, acho que ainda é o desvio de septo, tá? Que o septo é a parede que divide um lado do outro do nariz. É assim sempre que eu explico para meus pacientes. Ele tá torto para um lado para o outro. Enfim, ele pode estar ocupando mais um lado do que o outro, diminuindo um espaço da narina. A gente tem os cornetos nasais também, tá? Que é como se fosse um tecido esponjoso que a gente tem dentro e ele pode ser aumentado por alguma razão. É a carne esponjosa, né? Também, pode ser. Às vezes a carne esponjosa pode ser confundida com adenoide, mas aí é mais em criança. Entendi. Mas também pode ser, é uma espécie, é um tecido esponjoso. Que ele aumenta e diminui. É aquele forro, é aquela camada de mucosa que fica meio ocupando um espaço extra, isso? E às vezes ele pode estar aumentado, pode ser hipertrófico, tá? E quando ele é hipertrófico, ele também ocupa espaço dentro do nariz e pode comprometer a perviedade nasal. Além da rinite alérgica, tá? Porque assim, isso é muito comum da nossa região, né? Caxias do Sul, mudança de tempo. Quem nunca ficou com o nariz coçando, espirrando, só de mudar o tempo, não necessariamente tu tá gripado, mas tu começa com aquele papel higiênico toda hora sempre fungando, né, o nariz. Isso até eu falo para meus pacientes, a rinite alérgica, ela não é cirúrgica. Ela é uma característica do paciente. O paciente que ele é alérgico, eu sempre falo assim, é que nem a cor do teu olho, não vai mudar. Tu é alérgico, ponto. Tu tem que controlar os fatores que te causam alergia, né? Por exemplo, se tu tem alergia a pelo de gato, a pólen, E enfim. uma manipulação cirúrgica pode ser um desencadeante para uma rinite alérgica que estava relativamente controlada? Olha, até pode, assim, mas, enfim, pela manipulação, talvez pela questão de uso de medicamentos após. Mas... como eu estava falando ali da questão também, o desvio, né, ali, que nesse sentido que é o que a gente acaba corrigindo junto com a cirurgia estética, né? Que já que tu vai mexer no nariz, tu já pode concomitantemente já corrigir o desvio ou diminuir o tamanho do corneto nasal, né? Fazer uma diminuição desse tamanho para aumentar o espaço dentro do nariz para melhorar a respiração. Daqui a pouco o paciente tem o desejo de mexer na estética e já tendo uma obstrução nasal, por que ele não pode fazer junto, né? Sim. É uma anestesia geral só, né? Que facilita, né? E assim, quando a gente fala nesse desvio de septo, Maju, a gente está corrigindo essa tortuosidade. Isso por si impacta positivamente numa tortuosidade externa que esse paciente possa ter? Que o nariz desviado, no caso, nariz tortinho, a correção do desvio de septo que vocês fazem,
impacta positivamente na correção do que a gente chama de laterorrenia, o desvio do nariz? E sabe que essa é uma dúvida bem comum no consultório. A gente, às vezes, quando vai conversar com o paciente, explicar, ó, tu tem desvio de septo, né? Eles automaticamente já vem a frase, eu já tinha reparado que meu nariz é torto. Aham. Muito embora o desvio de septo possa ter uma relação com a tortuosidade do nariz, né? Porque a laterorrenia, na verdade, ela tem vários aspectos. Então, tu pode ter uma laterorrenia porque a pirâmide do nariz é torta, esse osso, né, nasal é torto. Tu pode ter uma laterorrenia pela assimetria de face, né? Uhum. E tu pode ter uma laterorrenia porque tu tem a cartilagem do septo, então, desviada. Porém, quando a gente vai corrigir o desvio de septo, a gente mantém as áreas estruturais do nariz intactas, né? Então, a técnica convencional que os otorrinos habitualmente fazem vai manter essa parte anterior, né, do septo preservada e vai manter essa parte do teto nasal, ali do teto do nariz, Uhum. preservada. Então, a gente não vai corrigir a laterorrenia. Na verdade, é o que a gente sempre fala para os pacientes, assim, quando a gente faz a septoplastia, o nariz sai por fora Uhum. exatamente igual entrou. Não vai ficar roxo, não vai ficar inchado por fora e, consequentemente, também não vai corrigir a laterorrenia, Uhum. né? É uma questão estritamente respiratória. Exatamente, tá? Existe algumas situações, assim, de desvios mais caudais, né? Que a gente chama que é aqueles Sim. desvios, né? Mais Mais anteriores. perto das narinas ali, né? Exato, ali perto das narinas, que muitas vezes quando se faz a correção, acaba ajudando sim na correção da laterorrenia. Porém, esse tipo de correção muitas vezes não é feita pelo otorrino. A gente Uhum. até tem algumas técnicas que a gente usa para fazer, né? Mas as técnicas do otorrino também não mexem tanto no teto do nariz, não mexem tanto no comprimento do septo. Então, muitas vezes, mesmo com essa técnica de septoplastia caudal, a gente não corrige a laterorrenia. Acaba ficando mais realmente para uma rino mais completa Se tu mesmo. puder, Maju, agora tu entrou numa pergunta que eu quero te fazer, que é, além então dessa parte mais inferior que acaba sendo de responsabilidade do cirurgião plástico, até porque afeta a forma das narinas e o funcionamento das narinas. Que outras questões funcionais que é mais do terreno do cirurgião plástico do que propriamente do otorrino? Claro, tudo depende bastante, assim, da experiência de cada cirurgião, né? Então, por exemplo, tem otorrinos que nem mexem no septo caudal. Eu, eventualmente, mexo, mas é eventual, porque realmente tem situações em que a cirurgia mais ampla se faz necessária e aí Uhum. realmente fica a critério do cirurgião plástico. Mas eu vejo que, assim, os principais pontos que a gente, como otorrino, acaba não mexendo, né, e fica pro plástico, são as válvulas nasais, né? Uhum. Então, principalmente quando tem uma insuficiência da válvula nasal externa. Então, a válvula nasal externa é a nossa narina, né? Uhum. Então, a gente pode ter uma narina muito estreita, a gente pode ter a cartilagem da narina muito molinha e ficar, né, pinçando, Colabando, claro. colabando, né? E aí, nesse caso, então, se faz necessário mexer em toda a ponta, né? Realocar cartilagens, muitas vezes enxertos, então fica realmente para o cirurgião plástico. E tem situações também da válvula nasal interna. A válvula nasal interna, então, ela é composta pelo septo, né? Uhum. Ela é composta pelo corneto inferior, que é essa carnezinha que o Gustavo comentou antes, e ela é composta pela cartilagem septal ali e a cartilagem lateral também superior do nariz. Então, a gente, como otorrino, normalmente mexe, então, corneto, septo. Uhum. E muitas vezes tem aqueles nariz mais pinçadinhos. Isso se vê principalmente depois de rinoplastias primárias. A gente tem principalmente as rinoplastias que eram feitas antigamente, Uhum. Que né? se tirava e depois aquilo acabava impactando. Né? Exato, são os famosos nariz de Michael Jackson, né? Que era moda, vamos dizer assim. Foi uma fase, né? Sim, era E- inclusive e aí- considerado bonito, né? Exato, era bonito, então ficava com aquele nariz pinçadinho nessa região. E tem narizes que são assim naturalmente, ou até com o passar da idade, que as cartilagens vão ficando mais molinhas, né? E aí, quando tem esse pinçamento, então o ideal é fazer um enxerto, colocar ali um spreader, né? Alguma coisa nesse sentido. Espaçador. Exato. Então, também tem um acesso um pouquinho mais amplo que a maioria dos otorrinos acaba não mexendo, né? Entendi. Então, acho que essas são as principais situações. Tá, e aproveitando esse gancho da Majô, Gustavo, que outras coisas feitas durante a nossa rinoplastia estética, como cirurgiões plásticos, que vocês percebem que mais comumente afetam a função respiratória do nariz? Que o plástico faz que pode afetar.
Olha, basicamente o que ela estava dizendo, né? Assim, se for mexer, quando mexe na válvula nasal, isso sempre vai afetar a função nasal, a funcionalidade, né, do respirar, né? Se tu, por exemplo, quem ela comentou que a gente não pode nunca tirar o L, que é o L-shape que a gente fala do nariz, né? Tanto pela questão estética, se tu tirar aqui em cima o naricela, e se tu remover a porção caudal, o nariz, a columela, que é essa parte entre as duas narinas, ela retrai. E que esteticamente não é desejável, né? Mas quando E essa questão que tu falou, assim, como é importante a gente ver que muito do que é ditado muito do que a gente vê que é bonito esteticamente, a partir do momento em que as coisas evoluem, é ditado pela funcionalidade do nariz. Então, não tem como um nariz ser bonito se ele não funciona. Então, o nariz em que acontece uma ressecção de cartilagem muito excessiva, que nem era antigamente, com o passar do tempo, começou a se desassociar, então, de uma função, e a partir daí a gente começou a voltar e dizer, talvez isso não seja tão bonito assim. Exato, até porque, que nem ela falou, a válvula nasal interna é a área de maior estreitamento de toda a via aérea. Toda a nossa via aérea não tem porção mais estreita do que ali, então qualquer coisa que ali seja feita, qualquer movimento, vai determinar uma obstrução nasal importante para esse paciente. Daqui a pouco um paciente que respirava bem, ele para de respirar, se não foi bem feito. Se a cartilagem lateral não foi bem aderida junto ao septo, a porção superior, causa aquela alteração que a gente chama do V invertido, enfim, começa a colabar o nariz. Quando o paciente inspira, a cartilagem fecha, e aí tu vai lá, daqui a pouco ele faz uma avaliação no otorrino, se o cara não percebe isso, tem um septo daqui a pouco que é perfeito. E aí tu olha, não, mas tu não tem por que tu não respirar, tá? Mas é exatamente isso aí, a gente tem que olhar o nariz como um todo, né? A pirâmide nasal que a gente fala, né? Então tu tem que observar holisticamente, assim, eu gosto dessa palavra. Não. E realmente, assim, tem alguns detalhes que no transcorrer de uma cirurgia plástica não é difícil nem complexo, é só fazer e vai prevenir um pipinão depois, né? Então, é importante a gente entender, assim, porque quais movimentos durante uma cirurgia só estão ali para acrescentar tempo cirúrgico ou estão ali para, de repente, conservar a função, né? Que o paciente não tem uma consequência pior depois, e a gente tem que ter isso muito certo, porque daí a gente vocês fomentam o que a gente já supõe, entende? Por isso que é importante esse tipo de conversa. E das patologias, das doenças não cirúrgicas, Majô, que vocês presenciam no nariz, né? Que daqui a pouco o paciente fez lá uma cirurgia, ou com vocês, ou comigo, e mesmo assim ele sai com algumas dificuldades, mesmo que a estrutura esteja ok e as válvulas estejam íntegras. Quais seriam, então, essas doenças mais frequentes não cirúrgicas? Acho que é mais importante de todas, pensando, claro, em doenças crônicas, né? Porque a gente vai ter, então, doenças agudas, então todos os resfriados, as gripes, tudo sempre pode obstruir o nosso nariz, né? Mas acho que como doença crônica a mais importante de todas é a rinite, né? E muitos pacientes têm rinite, né? A rinite é uma doença muito prevalente na população e eu sempre falo isso para os meus pacientes cirúrgicos. Se tu tem rinite, é como o Gustavo falou antes, para a vida inteira. Se tu não controlar a tua rinite, o nariz vai voltar a obstruir. Pode ser que leve mais ou menos tempo, então, dependendo do grau de rinite que tu tem, mas aquilo vai voltar a obstruir. Então, o que é a rinite? A rinite, ela é por definição, inflamação no nariz, né? E aí, a gente vai ter como sintomas de inflamação do nariz, então, a congestão nasal, né? Que justamente, então, gera um inchaço ali na mucosa do nariz. Então, cresce essas carnezinhas esponjosas ali, os cornetos, então, causando obstrução. E aí, vai ter também, então, a coriza, né? Que é aquele nariz escorrendo, o espirro, coceira, né? Outros sintomas que vêm associados. A rinite, ela pode ter várias causas, né? Genericamente, geralmente, os pacientes chamam tudo de alergia. Eu tenho alergia, né? Mas, na realidade, a gente tem tipos diferentes de rinite. Então, a gente tem realmente a rinite alérgica, então, que é aquela relacionada à alergia ao ácaro, ao pólen, né? Então, gato, cachorro, animais, né? Então, que a gente tem realmente um mecanismo alérgico de base. Geralmente, é aquela que começa na infância. Então, aquele paciente que tem desde pequenininho, né? Alergia, né?
E a gente tem as rinites não alérgicas, então, que é a mais comum e que a gente vê muito aqui em Caxias, é a rinite mais vasomotora, que a gente chama, que é aquela relacionada a mudanças de temperatura. Entendi. A gente não tem como ter uma alergia à mudança climática, porque não é uma Sim. proteína, né? Aham. Mas o nosso nariz, ele pode ter uma hiperreatividade com as mudanças de temperatura, e isso é bastante comum, e isso pode começar em qualquer idade da nossa vida, tá? Então, essa não necessariamente vem desde a infância, ela pode começar depois, né? Então, e aí, conforme o clima muda, daí o paciente tem aquele quadro, então o nariz tranca, o corneto incha, escorre. E aí, nesses casos, o tratamento, claro, a cirurgia vai ajudar, né? Vai ajudar por quê? Porque normalmente, principalmente quando o otorrino faz junto com vocês, né? Uhum. A gente, quando opera o septo, a gente opera o corneto. Então, a gente reduz o tamanho do corneto. Consequentemente, é mais difícil de o nariz ficar congestionado, trancado. E também vai ter uma circulação melhor de ar ali, então muitos pacientes acabam tendo um benefício, diminuindo um pouquinho as crises de rinite. Mas a cirurgia não vai tratar a rinite, né? Uhum. Então, depois disso, o paciente vai continuar precisando de alguns cuidados. E aí, dependendo da situação, pode ser que seja assim, tratar crise. Então, se o paciente tem crises esporádicas, né? Eu tenho crise uma vez por mês, menos, a gente consegue dar um antialérgico, um spray nasal, que o paciente vai usar alguns dias ali quando tem a crise. E tem aquelas situações, então, que são as rinites mais, assim, permanentes, que o paciente tem sintomas mais frequentes, diários. Uhum. Então, a gente tem que fazer tratamentos mais prolongados, principalmente em algumas épocas do ano. Então, quando o clima é o problema, aqui em Caxias eu brinco, né? Que é de março a novembro, praticamente, né? Nosso inverno, né? A questão da amplitude, então a gente tem que fazer um tratamento durante as épocas do ano de maior variabilidade térmica, né? Quando o problema é a primavera, a gente vai tratar na primavera. A gente tem tratamentos, então, que vão desde medicações, então os sprays, a gente tem a questão dos antialérgicos e em algumas situações os tratamentos com vacinas, né? Imunoterapia. Então, daí os tratamentos realmente... a cirurgia, então, pode ser um fator que ajuda, mas a gente vai ter, então, tratamentos clínicos, né? Eu tinha um professor meu que sempre dizia que o nariz não gosta de frio. Interessante, assim, aí é real. Verdade, Tem paciente, né? o paciente, às vezes, tu nem tem nada, mas mudou o tempo, esfriou, o nariz começa a correr. É que o Fato, nariz então. é a extremidade das extremidades que exato. fica até uma luva a gente é coloca, verdade. mas de que maneira a gente cobre o nariz no Isso, frio, não né? tem, né? É que ela falou, a gente consegue tentar evitar o que te causa alergia, mas mudança de tempo não tem, ainda mais Caxias do Sul. E Nossa, assim, né? só se vai embora Aí daqui, né? em Caxias do Sul, principalmente, rola solta a automedicação e esse uso indiscriminado dos vasoconstritores nasais. E quais são as consequências disso? Isso aí. Por que eu não posso muito livremente usar o meu afrinzinho ali quando eu tô com esse nariz? O que acontece? Como é que a mucosa reage a esse uso de vasoconstritor? O vasoconstritor ele vicia, né? Mesmo, ele acaba viciando, ele fecha o vaso, né? Uhum. O vaso, ele ele tem a autorregulação dele. Quando tu tá jogando uma medicação que ele tá fechando, ele não precisa mais fechar por si só. Então, quando ele não tá sob efeito da medicação, ele dilata. E aí, como eu falei, é um tecido esponjoso. Quando ele dilata, ele incha. Entendi. E isso ocupa o espaço dentro do teu nariz. E ele causa tolerância, como qualquer droga. Sim, o vaso vai se Exatamente, defendendo. o tempo de ação e dependência e tolerância, né? Então, o tempo de ação desse remédio vai diminuindo. É direto o paciente que chega que o cara tem um afrim no bolso, um no porta-luva do carro, um do lado da cama, um no trabalho, e se falta, o cara começa a ficar nervoso. Sim. Quando acaba, assim, o cara já tá... E isso aí é horrível. Tanto que quando aparece paciente que é usuário crônico, por exemplo, ele tem um desvio de septo que justificaria a cirurgia. Tu tem um desvio, tá, mas o cara usa afrim. Eu só vou te operar quando tu parar de usar o afrim. Porque senão o cara tu vai fazer a cirurgia dele, por melhor que seja o teu resultado, o cara vai chegar e vai te dizer, não adiantou nada, eu continuo usando meu afrim. E diante, assim, dessa suspensão de afrim, vocês percebem que o vaso volta a ter essa autorregulação? Ou às vezes a coisa é um pouco definitiva? Não, tu tem que fazer o desmame. Como pra qualquer droga. Eu falo pro paciente, é que nem, sei lá, tu fuma. Não, é ruim, é difícil parar de fumar, mas tu tem que ter a vontade. A gente auxilia com medicamentos para ele se sentir melhor, para ele não ficar tão... Porque gera uma angústia, assim, uma ansiedade no paciente. É quase uma abstinência de cigarro. Mais ou menos. O cara fica... Vício é vício, né? Vício é vício. É um vício. E tu consegue tirar esse paciente se ele... Também tem que querer, né? É que nem o vício de cigarro. A gente fala, ninguém para de fumar, se não quiser, para de fumar. Exatamente.
Então, a primeira coisa é essa. E isso é... Nossa, e são drogas que, assim, tu pega um monte... Como tu falou, são vasoconstritores. Isso aumenta até a pressão arterial. É importante o paciente saber que Exato. não é uma questão só do nariz, né? Exato. Sim, aumenta a pressão, dá taquicardia, né? Induz uma rinite medicamentosa, então tem vários malefícios, né? E eu tenho medo de usar até ali no... Eu gosto. Mas tu Fala sabe pro Torrinho, fala pro que Torrinho. acontece de... Eu já tive alguns pacientes, assim, porque é muito comum a gente ver quem tem rinite usando, né? Porque daí, claro, tem sempre aquela obstrução, então vai usando, cada vez vai usando mais. Mas eu já peguei paciente que, teve um resfriado, o nariz era perfeito, nunca teve queixa, tu olha, não tem desvio de septo, não tem nada, nunca teve rinite, nunca tem nada. Teve um resfriado e aí ia usar aqueles 3 diazinhos ali do resfriado e quando vê, caiu no vício. Porque a questão do vício é muito individual de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que têm uma tolerância maior e daqui a pouco vão usar ali, sei lá, 1 mês inteiro e não vão viciar. Agora, tem gente que se usar 2 dias, já cai no vício. E aí, acaba, às vezes, caindo até na necessidade de cirurgia. Tu até comentou, o vaso, ele volta até a se autorregular. Mas, muitas vezes, o corneto, ele cresceu tanto que a gente não consegue reduzir ele com medicação. E acaba que a gente acaba caindo na cirurgia mesmo como opção. E aí, às vezes, a gente tem que operar um nariz por causa do uso de vasoconstritor. E é uma coisa que as pessoas realmente elas não têm o devido respeito, né? Das consequências que esse uso indiscriminado pode causar. E os pacientes sempre falam, eu comprei o mais baratinho da farmácia. Ele realmente, ele tem um custo baixo, ele não é controlado, Exato. né? É uma medicação que não é controlada. Qualquer um, né? Todos são... Que nem álcool, que nem cigarro. Drogas, né? E é engraçado que o comportamento é exatamente de um viciado mesmo, assim, porque eles mentem. Então, tu usa só de noite. Só uma vez, assim. Só de noite, considerando que anoitece às 4 da tarde no inverno. Aí tu vai olhar o nariz da pessoa, nossa, aquele nariz super aberto, assim, tu enxerga até o fundo. Poxa, não é possível. Tu tabagista, o cara tá na carteirinha dele no bolso. Tu fuma? Não, só fumo 3, 4 por dia. Só no fim de semana. Só com café. E até agora tu comentou, é interessante que tem alguns médicos que até prescrevem no pós-operatório, porque o pós-operatório, principalmente quando associa a rinoplastia, né, estética e funcional, é um pós-operatório, assim, de muita congestão nasal e que dura mais tempo. A gente vê que, né, no mínimo 2 semanas com o nariz bem trancado. E aí tem alguns médicos que prescrevem, mas eu também tenho esse medo. Eu prefiro não deixar. Eu gosto de deixar uns 5 dias, mas por 2 razões. Porque eu gosto de usar o splint, que é nasal, que é... Sim. Que ele realmente daí pelo menos ajuda o paciente a respirar, porque quando o paciente tá inchado, foi mexido, tá com o splint, o cara não respira nada. Aí tu bota aquilo lá e pelo fator dele ser vasoconstritor, ele diminui sangramento. Isso então eu uso nesse sentido também pra ajudar, entendeu? Me dá uma segurança, assim, porque sangramento de pós-operatório eu acabo complicado. orientando a usar quando tem muito sangramento, mas senão eu evito. Eu mando tu usar, tipo assim, 5 dias. Eu, na condição de cirurgia plástica, não prescrevo pelo simples fato de que eu não saberia manejar depois um paciente que ficasse dependente do vasoconstritor. Então, eu acabo sendo conservadora e um pouco enfática no sentido de, tu vai ficar... Tá, quando tu tá gripado, tu não respira? Pois é, um gripão ali de... Mas aí como tu usa 5 dias, o cara, ele continua respirando meio mal. Porque tá tão inchado. Não dá uma alívio tão grande. Tem uma coisa que, assim, outro fator que eu gosto do splint é o seguinte, a hora que tu tira o splint do paciente... Sim, voltou pra vida. O cara, na tua cara, ele olha assim, nossa, tá muito bom. Aí já tá, só... É que toda a melhora, ele consegue experimentar. Exatamente. Quantificar essa melhora, até porque aí vai entrar essa pergunta que eu gostaria de fazer assim, ó. A gente sabe que depois no procedimento cirúrgico, né, tanto estético quanto funcional, aquele nariz, ele não vai estar com a sua função final ali na primeira semana, né? Quanto tempo mais ou menos tu considera, Gustavo, pra gente conseguir avaliar esse nariz teve uma melhora de tanto, ou cedeu o inchaço, agora sim a gente consegue dizer se tu tá respirando bem ou não, se ainda a tua função respiratória tem pra melhorar, ou se aqui é o nosso resultado final? Da parte do septo, assim, quando a gente faz uma cirurgia de septo e corneto, né? Às vezes 1 mês tu já consegue ter uma boa noção. Isso depende muito da cicatrização de cada paciente. Tem paciente que, às vezes, o que mais fica fazendo é aquelas crostas nasais, principalmente por causa da questão do corneto. Tem paciente que dá 15 dias não tem mais nada. É impressionante. Tem paciente que tu vai lá, tu tira o splint 1 semana, outra semana o cara não tem mais nada, tá bem, tá respirando. Agora tem paciente que, às vezes, fica 2, 3 meses fazendo crosta. E, assim, às vezes, tem paciente que a gente orienta a lavar. É a principal indicação. Tu vê que tem o cara que não lava. Mas tem paciente que lava, o cara... percebe, a gente consegue ver. Bem e o cara executado. faz crosta, entendeu? E é impressionante. E isso não tem como a gente saber, né?
Isso é da cicatrização, é de pessoa para pessoa. Mas um mês, assim, 1 mês e meio, às vezes 2, tu já consegue ter uma noção boa se esse paciente já teve uma boa melhora mesmo da questão respiratória dele. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para os meus pacientes é que imediatamente quando eles saem da cirurgia, eles estão respirando muito bem, porque a gente acabou de mexer, então ainda não tem edema. Sim. E muitos pacientes lembram, né? Tem alguns que por causa da anestesia tem uma amnésia, não vão lembrar dessa sensação, mas muitos lembram depois. Comentam, nossa, quando eu saí da cirurgia parece assim, meu Deus, nunca respirei tão bem na minha vida. Eu sempre brinco, lembra dessa sensação, é assim que tu vai respirar daqui a um tempinho. Interessante. Então... É tipo quando eu tiro o gesso, que o inchaço tá contido pelo próprio aquaplast ali, o gesso, né? Eu digo, tá vendo? Agora ele tá desinchado. Tu só vai encontrar esse resultado de novo daqui a 6 meses. E olhe lá, né? Uhum. Porque a parte externa ainda tem um inchaço que ele é mais difícil de ceder do que a mucosa, que é a área que vocês trabalham mais. Vai dormir, eu acho. Tá dormindo. Tu não tá dividida. Vamos lá que a gente já tá se encaminhando finalmente. E vocês, assim, sejam sinceros. O que vocês detestam que o cirurgião plástico faça no nariz? Os dois, Então, o que a gente detesta? Bom, acho que a gente detesta que faça tudo que não seja funcional, né? Então, aquilo que a gente comentou antes, de ressecar demais as cartilagens, deixar o nariz pinçado, eu acho que o que a gente quer é que o paciente esteja respirando bem. E uma coisa que eu também acho que é simples de se fazer, eu acho que tu faz, que eu sei, né? Que é a avaliação pré-operatória bem feita, sabe? Porque o que acontece? Muitos pacientes, às vezes, não têm queixa nasal no pré-operatório, né? Uhum. Eles, aparentemente, o nariz funciona bem. Porém, eles têm um desvio de septo. Que isso acontece na população de uma forma geral, né? Aquele desvio de septo não é sintomático. Uhum. Mas a partir do momento que vai mexer no nariz, e como eu sempre brinco, ninguém mexe no nariz pra aumentar o nariz, né? Sim. Todo mundo quer diminuir. Então, tu vai diminuir o espaço, consequentemente, aquele desvio que era antes não tinha problema, passa a ter problema. E aí, o paciente opera, e aí fica com a queixa, né? Sim, é uma surpresa bem desagradável, né? Exato. Então, é uma coisa que às vezes a gente consegue prevenir fazendo uma avaliação pré-operatória bem feita. Claro, sempre vai acabar passando alguém que daqui a pouco, também fazer tomografia para todo mundo, não, né? Ou todo mundo passar no otorrino, acho que é uma coisa que não tem necessidade, talvez seja inviável. Mas eu acho que uma anamnese bem feita, uma avaliação bem feita do nariz pré-operatório para tentar evitar isso e evitar da gente ter que fazer uma segunda cirurgia, né? Que daí Sim. é um problema para o paciente. Como a gente comentou antes, pra gente operar se torna um pouquinho mais chato, né? Então eu acho que é isso. Eu não gosto quando o cirurgião plástico não olha para a função. Acho que se ele olhar para a função e fizer a cirurgia pensando, obviamente, em deixar um nariz bonito esteticamente, mas dentro de um limite que é o funcional, para mim tá ótimo. Bom, Eu acho que o Gustavo tá muito Não. cheio de dedos, não sei. Até um rancor, assim. A situação não. Na verdade, assim, o que eu realmente odeio, já me deparei várias vezes isso daí, é quando chega aquele paciente que já fez a estética, tá? E ele vem contigo porque, agora eu não tô respirando mais muito bem, enfim, que não quer dizer com relação à cirurgia estética. Daqui a pouco tinha algum desviozinho que antes não era considerável e daqui a pouco, como diminuiu o espaço, começou a ficar. E aí o paciente chega pra ti, tudo bem, vamos lá, vamos avaliar, vamos ver. E aí tu pergunta pro paciente assim, mas ele não mexeu no septo, né, o teu plástico? Não, ele disse que não. E normalmente a gente só descobre isso da pior forma no intraoperatório. E já me aconteceu isso algumas vezes. E nossa, a hora que eu tô lá, daí tu começa a descolar, que nem tu falou na primeira pergunta. Pega, ele começou aquela fibrose, já perdeu o plano, daí eu penso, que droga. É importante ter essa transparência, porque às vezes no início te dá mais trabalho explicar pro paciente, olha, eu gostaria que o otorrino participasse da tua cirurgia. Ele quer ir lá pra ficar bonito. Exato.
Então, isso requer um pouco mais de esforço, é um Não. trabalho até meio educativo. Só que se houver a necessidade de uma segunda cirurgia, que Sim. seja um aperfeiçoamento, que seja um Claro. detalhe, não fazer uma coisa que estava ali desde o início e a gente simplesmente Mas fez essa- vista grossa, né? Mas essa percepção que tu teve de daqui a pouco olhar e ver, olha, quem sabe tu já não respira bem, quem sabe tu já passa lá no otorrino pra dar uma olhadinha. Tem vários pacientes que às vezes vêm e a gente olha, acho que não precisa mexer na parte do septo. E Eu tem horas. prefiro É, isso. exatamente. Aí, tranquilo, agora tem uns que tu olha, tu não tem um desvio tão considerável, mas daqui a pouco pode ser que depois dessa cirurgia esse desvio se torne considerável e vai te atrapalhar. Quando eu tava dizendo dessa situação de uma paciente que eu peguei uma menina lá de São Marcos, então eu me lembro bem desse caso que foi bem no dia da neve, aquela vez que nevou em 2021. Eu operei naquele dia. E ela tinha o nariz dela, ela tava feliz da vida. Ela até me disse assim, tu não vai mexer no meu nariz, né? E ela me recomendou, acho que na mesa ainda. Ela falou, toma cuidado. E eu falei, tá, eu fiquei relutando até a última. Eu falei, não, tá, vamos lá. Ela tinha um desviozinho que não era nada, mas estava incomodando. Aham. E assim, eu fui lá, tirei, mexi ali, dei uma cauterizada no corneto. Nem cheguei a fazer turbinectomia, nada assim. Só cauterizei a mulher, não, Pronto. tá tudo certo. É. Sabe? Então, enfim, mas cada caso é um caso, cada caso depende de uma avaliação, enfim, e isso a gente vai vendo É. no dia a dia, né? Eu acho que muita coisa se resolveria se houvesse uma comunicação clara e não tendenciosa entre os profissionais, né? Então, se criou, assim, uma mentalidade de que a gente tem que ser muito perfeito, e de que não pode ter dificuldade, que toda cirurgia é fácil. Porém, às vezes eu preciso dizer pro meu paciente, eu precisei fazer mais, o teu caso foi um pouco mais trabalhoso, aqui tem uma obstrução, não sei se isso não vai vir a te incomodar em algum momento. Isso é o que aconteceu na tua cirurgia. Saiba disso, se um dia tu precisar falar pra alguém, comunicar alguém, eu estou à disposição, inclusive, pra transmitir o que foi feito. Qualquer cirurgia, de qualquer cirurgião, a gente planeja o resultado junto com o paciente, só que a gente só vai saber o que realmente tem na hora que a gente, Na hora que na hora que a abre, gente se né? deparar, É uma exatamente, no caixinha de intraoperatório. surpresa. E cada nariz é diferente um do outro, não existe receita de bolo, né? É, exatamente. E eu acho que uma coisa também é legal esse trabalho em equipe, né? Ninguém nem é obrigado a saber fazer tudo, né? Ok, pode ter otorrinos que façam a parte estética, pode ter cirurgiões plásticos que também mexam alguma coisa de septo e corneto, mas realmente, então, tu tem que estar preparado para tratar tudo que vem junto, né? Isso. Então, eu acho que beleza, então eu sou cirurgião plástico e mexo em septo e corneto, bom, mas então tu tem que saber também tratar uma rinite, um sangramento nasal mais importante no pós-operatório, e aí tá tudo bem. A mesma coisa o otorrino, tu pode saber mexer na válvula e tudo mais, mas se ficar alguma coisa esteticamente não legal, tu tem que saber mexer naquilo. Então, eu acho que esse trabalhar em equipe é mais legal, porque a gente acaba que cada um fica ali na sua função, fazendo o que faz melhor, né? Então, o resultado acaba sendo melhor. Então, e tu sabe que eu vejo muitos... isso é uma coisa que eu odeio também. Eu lembrei. Abriu as comportas. Abriu as comportas. Não, é porque tem muito paciente que chega no consultório e o inverso do que o Gustavo falou, que ele comentou que o cirurgião plástico falou que não mexeu no septo e mexeu. Mas tem muitos que falam que corrigiram o desvio. E aí tu vai ver e tem um Fazer baita uma do média. esporão, sabe? Pois é, verdade. Mas aí... é que a ignorância aí eu- é tanta que na cabeça do cirurgião plástico ele acha que fez uma correção de desvio E tu certo. sabe o que eu percebo? É porque normalmente vocês acabam mexendo no septo muitas vezes pra pegar cartilagem, né? Sim. Só que vocês não descolam, ficam só ali na cartilagem, né? E aí, quando a gente vai olhar, tem todo o desvio ósseo ali, né? Toda a parte óssea que não foi nem descolada, porque na cirurgia a gente vê que não tem nem fibrose naquela região, então que nem foi mexida. Então, daí tu vê, assim, quando o paciente me fala isso, mas ele corrigiu já meu desvio. Eu já olho com uma cara de tipo, será? E o paciente vai acreditar em quem, né? Porque ele confiou naquele profissional. confiou. Em teoria, aquilo é lei, né? O que foi dito. E aí tu tem que fazer um trabalho. Isso é muito Pra- difícil, tu comentar com o paciente, porque tu não pode É. querer aparentar que o cara fez isso de má fé, entendeu? Então é uma E coisa realmente que pode não- pegar mal. Daqui a pouco ele fez um baita trabalho. O nariz ficou não foi de má esteticamente fé. feio. Exato. O paciente tá feliz. Daí diz, mas ele disse que te corrigiu, mas não corrigiu. Então, É da maneira complicado. daí. Por isso que a gente tem que saber até onde a minha limitação, ela é funcional, né? Muitas vezes, assim, claro que eventualmente eu consigo mexer num esporão, mas não é o que eu faço. A minha casuística de mexer num desvio de septo é o quê?
2, 3, de repente um paciente não teve condições de associar o otorrino à cirurgia, digo, olha, eu não tenho como me comprometer com a tua função dessa área. Não foi o que eu estudei. Eu prefiro me associar com um profissional que faça. Né? Claro que seria ótimo a gente resolver o problema do paciente, né? Com um profissional só, sem ter que fazer essa adequação. Mas a gente tem que pensar assim, ó. O que é melhor para o paciente? É isso aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho, eu vou ter que me organizar de outra forma, mas é isso aqui. Pronto, tá respondido. Sim. É isso que tem que ser feito. A gente não tem que se meter de pato a ganso e mexer na área de... Exato. Né, onde tu tem um conhecimento insuficiente que tu sabe que a coisa não vai ser resolutiva. E principalmente isso que tu falou, né, Maju? Tá, eu sei fazer isso, mas eu sei tratar uma complicação disso? Exato. Não sei. Então não é pra mim. Eu só vou fazer o que eu consigo resolver. É a mesma coisa depois. que aparece pra gente. Às vezes o paciente vem pra tratar a parte funcional só do septo e daqui a pouco ele já te pergunta, mas não dá pra já dar uma mexidinha aqui no dorso? Então, porque eu também dou uma coisa que eu não gosto. Aí, enfim, se eu não tenho experiência pra fazer, eu não... Aí eu vou daqui a pouco arriscar... deixar o nariz pior do que... exato. O nariz tá no meio da cara, né? Não dá pra brincar, né? Então, assim, não dá pra se meter de pato a ganso ali, né? Mas enfim, isso explica até para os pacientes entenderem por que desse trabalho de equipe, né? Por que não simplificar as coisas? Porque as coisas não são tão simples. É o mesmo órgão, mas o nariz, ele entra para dentro do crânio. Literalmente, ele termina lá atrás, né? Sim. Então, ele acaba precisando de uma visão um pouco maior. E assim, quando a gente tá junto com vocês na cirurgia, o que muda na rotina de vocês? Dificulta o trabalho de vocês? Muda o passo a passo? O que vocês percebem em relação a isso? Eu acho que o que muda só é que às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais conservador, né? Então, eu estava esperando ouvir, não é mesmo? Poxa, Gustavo, era um teste pra ver se Porque, né, quando a gente tá operando sozinho, né, e pensando só no septo, eu quero deixar o septo o mais reto possível. E a gente sabe que tem algumas regiões que, mesmo que tenha algum desvio, isso não impacta em nada na respiração, né? Então, os desvios de septos mais altos, essas coisas assim, eles, na verdade, acabam sendo uma coisa só visual, ou então, às vezes, quando a gente tá fazendo uma cirurgia de sinusite, aquilo atrapalha, a gente precisa mexer, mas senão, talvez não precisasse. Mas quando eu tô operando sozinha, eu gosto de deixar aquele septo bem reto, então eu mexo em tudo. Agora, quando a gente tem uma cirurgia plástica, né, então a gente tem que pensar, bom, vai diminuir um pouquinho aqui o dorso, né? Então, se eu tirar muito pra cima, corre o risco de selar o nariz, né? De comprometer aquela área, né, de sustentação. Então, de criar um problemão pro cirurgião plástico, né? Que o cirurgião plástico sabe corrigir, mas, né, cria um problema, né? Já compromete o resultado da cirurgia plástica. A mesma coisa os desvios mais anteriores. Então, a gente, às vezes, tem desvio de septo área 2 ali, que não é bem aquele bem anterior, um pouquinho mais para trás, mas que, às vezes, se o septo é muito comprido e o cirurgião plástico vai diminuir o septo, Sim. eu tenho que ter cuidado, porque se eu mexer muito ali, vai sobrar muito pouco. E a gente acaba Exato. Aí dá retração de columelo. Exato. Então, a gente tem que ter esses cuidados de ser um pouquinho mais conservador e também tem a situação de que, às vezes, tem uma rinoplastia que vai precisar muito de cartilagem para enxerto. Então, também, quando eu vou fazer a remoção da cartilagem, eu tento remover ela bem íntegra, né? Bem, tirar aquele pedação inteiro. Porque tem situações, às vezes, que a gente prefere ir tirando em pedacinhos, aos poucos. Principalmente quando é um desvio muito pontiagudo, que é mais difícil de descolar, que corre mais risco de, daqui a pouco, lacerar ali, machucar a mucosa e correr risco de perfuração. Então, às vezes, a gente vai tirando aos pedacinhos, né? Então, na cirurgia plástica, não. Tem que tirar bem inteirinho, porque o cirurgião plástico vai usar aquela cartilagem depois. Então, acho que são as principais coisas, assim, que eu penso que mudam um pouquinho na minha conduta, né? Fora isso, acho que eu sigo sempre, né? E isso explica também por que não é uma compra casada, né? Não é que o paciente tem que operar comigo e operar com vocês, por exemplo, que eu já operei algumas vezes, já estou mais habituada à rotina de vocês. Mas pra gente confiar no profissional, né? Vocês têm que confiar que eu não vou prejudicar a função do paciente, assim como eu preciso confiar que vocês não vão daqui a pouco me deixar numa situação que eu vou ficar de mãos atadas do ponto de vista estético. Então, também o paciente precisa entender que essa afinidade, que essa intimidade cirúrgica, ela impacta, sim, no resultado com certeza. funcional e estético do paciente, né? Exato. E eu acho que dentro disso, até pra gente concluir, o que vocês diriam
para um paciente que está pensando em fazer uma rinoplastia estética? Vou lá no consultório de vocês ou, enfim, encontro vocês no churrasco de domingo e digo, eu tô pensando em fazer uma rinoplastia estética. Qual é o conselho de vocês para esse paciente? Eu não tem por que não encorajar o paciente, se é um desejo dele. Geralmente, um paciente que busca uma rinoplastia puramente estética, assim, é algo que incomoda, né? Se vai melhorar a autoestima, uma coisa que daqui a pouco é uma coisa que a pessoa tem isso desde, sei lá, desde a adolescência, desde a infância, conseguiu juntar seu dinheirinho pra fazer, tem que fazer. Não tem por que negar, não tem por que não fazer, entendeu? Daqui a pouco, como eu falei, às vezes o paciente tem uma questão de obstrução, vem, procura, já quer dar uma mexida, eu tenho coragem, olha, aproveita e faz junto. É uma anestesia só. Não tem porquê, daqui a pouco tu te submeter a 2 anestesias gerais, enfim. Então, facilita tudo, facilita pra todo mundo, né? Isso aí. Então, aval do otorrino, gente. Querem operar? Vão sem medo. E uma coisa que eu sempre falo, na rino, mas com qualquer cirurgia, né? Eu acho que o paciente sempre tem que sentir confiança e afinidade com o cirurgião. Mas na rinoplastia estética, para mim, a escolha do cirurgião é a parte mais importante. E eu sempre falo, olha, não basta o cirurgião plástico ser bom, né? Que hoje em dia a gente é muito do olhar o Instagram, tem resultados bons. Ele tem que ser bom em nariz. Tem que ter uma casuística grande, porque o nariz, ele é difícil de operar. A parte estética de nariz, eu acho que, pra mim, na minha opinião, é uma das cirurgias plásticas mais difíceis, mais refinadas, né? E que exige tu ter muito conhecimento, tu ter realmente prática com o nariz. Então, escolha bem o cirurgião, sabendo que ele tem que ser bom realmente em nariz, né? Se tem queixa nasal obstrutiva junto, faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aproveita, né? Vai facilitar o trabalho de todo mundo, vai te ajudar a respirar melhor, né? Então, e como o Gustavo falou, acho que eu sempre encorajo também. Acho que se tem queixa, por mais que às vezes a gente olhe o nariz e, nossa, mas vai fazer o quê nesse nariz, né? Tão bonitinho. Se a pessoa quer... Eu peguei uma paciente assim hoje no consultório, né? Ela já veio querendo operar a função. Daí eu olhei pra ela, não sei. Eu perguntei, porque ela já tinha feito uma cirurgia nasal. Eu perguntei, mas quando tu fez a tua cirurgia, tu não mexeu no nariz? Porque eu achei tão bonitinho, né? Tu não fez estética. Não, mas agora que tu falou, eu tava bem querendo fazer. Bom. Nossa, é que vocês enxergam assim, se tá passando tu ar, quer... vocês acham bonito, certo? Não, mas tem umas ali que... Eu assisto muito programa de culinária com a minha esposa, eu gosto de cozinhar, enfim. Aí tem os caras que falam, menos é mais. Aí eu olho pro paciente assim, sabe que menos é mais. Mas, assim, mas não, tem algumas coisinhas que assim, então eu falo, olha, se quiser fazer, tu faz, Mas sempre encorajo, sempre eu vou falar encorajo. pra vocês agora, até do ponto de vista da cirurgia plástica, às vezes eu questiono, sabe, a vontade dos pacientes. Mas muitas dessas pacientes, elas têm uma percepção delas que a gente só consegue ter quando mexe nas imagens no computador. E aí tu enxerga ali o que ela tá vendo. Isso é interessante. A própria Dininha. É verdade, interessante. Eu ia dizer pra ela, mas... Sabe? E aí tu faz a cirurgia e tu entende o que a pessoa tava enxergando que a gente não enxergava. Por isso que toda queixa tem que ser valorizada. Isso né? aí. Tu mexe com expectativa, né? É uma cirurgia puramente expectativa, né? E ninguém sabe de si mais do que o próprio paciente. Exato. Então, Com certeza. tem que valorizar. Mas uma mínima coisa que tu não enxerga nada e o paciente muda a vida dele, né? E faz diferença mesmo. Depois tu acaba tendo que dar o braço a torcer. É verdade. Então tá, minha gente. Muito boa nossa conversa. Tenho certeza que vai ajudar os pacientes, né? Porque é uma dúvida bem frequente essa questão da estética e da função do nariz. Acho que a gente conseguiu trazer bastante informações. Agradeço o tempo de vocês, agradeço a nossa equipe de produção, agradeço os pacientes que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. E até o próximo episódio. Isso aí. A gente agradece o convite.